No dia em que eu enterrei a minha filha de 3 anos, meu celular ainda estava vibrando com vídeos da festa de inauguração da casa da minha irmã. Luzes sobre a piscina, música ao vivo, taças erguidas. Os meus pais sorrindo nas fotos como se aquele fosse o grande momento da família. Eu estava no cemitério. Eu sou enfermeira. Não sou o tipo de pessoa que desaba fazendo barulho. Quando a vida me acerta no peito, eu fico mais quieta. Observo. Organizo. Guardo. Foi assim quando a Grace recebeu o diagnóstico de neuroblastoma em estágio 4, aos 2 anos. Enquanto todo mundo dizia sinto muito, eu aprendia nomes de remédios, perguntava sobre protocolos, corria atrás de especialista, decorava exame, passava a noite em cadeira de hospital e voltava no dia seguinte como se o meu corpo ainda me pertencesse. Grace, minha filha de 3 anos, era daquelas crianças que deixavam o quarto mais leve só de abrir os olhos. Mamãe, olha isso. Ela levantava uma colher, uma meia, uma pedra achada no chão, como se estivesse mostrando uma descoberta científica. Essa colher é importante. O ventilador está cantando. Meu sapato quer morango. Ela amava morango mais do que qualquer coisa no mundo e inventava música sobre tudo. Sobre o ventilador do teto, sobre os próprios sapatos, sobre as fitas do soro. As enfermeiras do andar eram apaixonadas por ela. Eu colava os desenhos dela do lado de fora do quarto e, às vezes, via gente parar no corredor só para sorrir. A minha família esteve por perto só no sentido mais frouxo da palavra. Os meus pais moravam em Phoenix e apareceram 2 vezes em 6 meses. Nicole morava a 40 minutos de Austin e foi uma vez. Ela ficou menos de 20 minutos. Na saída, reclamou do preço do estacionamento. Eu nunca falei disso com ninguém da família. Nem valia a energia. Durante a doença da Grace, eu empurrei muita coisa para uma prateleira dentro de mim e deixei lá. Mas Nicole não começou a ser Nicole naquele hospital. Ela já vinha sendo assim a vida inteira. No meu casamento, achou um jeito de anunciar uma promoção no meio da recepção. No jantar da minha formatura de enfermagem, chegou atrasada e passou a maior parte do tempo falando de uma vaga de emprego. Em qualquer momento importante da minha vida, ela arrumava um jeito de puxar um pedaço da cena para ela. 6 semanas antes de Grace morrer, o nome dela apareceu no meu celular enquanto eu estava no corredor da oncologia pediátrica, com um café frio na mão. Nicole, minha irmã mais nova, sempre falava como se o mundo estivesse esperando a próxima notícia dela. Claire, eu comprei a casa. Comprou? Comprei 4 quartos, piscina, quintal enorme. É linda. Você vai morrer quando vir. Entendi. E eu vou fazer uma inauguração. Nicole, Já reservei buffet, banda, tenda, tudo. Vai ser grande. Mais de 100 pessoas. que dia? 15 de junho. E eu olhei para a parede do corredor e fiquei em silêncio por um segundo. Naquela semana, os médicos já não falavam comigo como falavam antes. Quando entravam no quarto da Grace, falavam baixo demais. Devagar demais. A Grace está em fase terminal. Eu sei. Não, você não sabe. Os médicos me disseram que o mais provável é começo ou metade de junho. Eu posso estar enterrando a minha filha nesse fim de semana. Claire, a vida continua. Para você, talvez. Eu não posso parar tudo por tempo indeterminado. Minha filha está morrendo. E eu sinto muito, mas está tudo pago. Eu já dei sinal para tudo. Você está falando de depósito agora? Estou falando de uma festa inteira montada. E, sinceramente, talvez te faça até bem sair um pouco daquilo tudo. Sair do hospital para ir à sua festa? E eu só estou dizendo que talvez você precise de distração. Nicole, eu não preciso de distração. Eu preciso da minha filha viva. Eu desliguei. Não porque tivesse vencido a discussão, só porque não havia mais nada que eu pudesse ouvir sem sentir nojo. Grace morreu no dia 9 de junho, logo depois do amanhecer. Eu estava segurando a mão dela. Eu te amo, mamãe. Ela abriu os olhos uma última vez, sorriu para mim, sussurrou aquilo e segundos depois, o monitor começou a gritar. Entraram correndo no quarto. Mãos, vozes, passos. Depois disso eu só lembro de pedaços. O funeral foi marcado para 15 de junho. Era a primeira data em que a funerária conseguia organizar tudo direito. Naquela noite, eu liguei para os meus pais. Minha mãe atendeu chorando. Por alguns segundos, eu achei que talvez, só talvez, ela fosse me surpreender. Minha mãe sempre soube pegar alguma coisa sagrada e transformar em assunto prático. Meu Deus, Claire, eu sinto muito. O funeral vai ser no dia 15. No dia 15. Sim. Mas esse é o dia da inauguração da Nicole. Eu esperei. Eu realmente esperei o resto da frase. Esperei ouvir então claro que a gente não vai, claro que estaremos com você, claro que isso nem se discute. Mãe, Deixa eu falar com seu pai e com a Nicole. A gente vai ver o que faz. ver o que faz com o quê? Com a situação. Com uma situação. Como se a morte da minha filha tivesse virado um problema de logística. O que eles decidiram, no fim, foi ir para a festa. Nicole me ligou na noite anterior ao funeral. Eu tentei resolver, Claire, mas não dá para mudar a data.
Você nem tentou. Tem convidado demais, buffet fechado, banda fechada, a tenda já foi paga. Vai custar uma fortuna remarcar. E daí? Eu acho que você está decidindo tudo muito no calor do momento. No calor do momento? Os funerais são mais flexíveis do que parecem. O quê? A mãe de uma amiga minha morreu no ano passado e eles esperaram quase 3 semanas pelo velório. Dá pra conversar com a funerária. Espera. Você está me pedindo para deixar o corpo da minha filha na refrigeração para não atrapalhar a sua festa. Claire, não fala assim. Assim como? Você está sendo dramática. Não, eu estou sendo exata. Eu só estou tentando achar uma solução. A solução era você ter vergonha na cara. Não precisa falar comigo desse jeito. Então não me liga para pedir que eu adie o enterro da minha filha por causa de Catherine e aluguel de tenda. Na manhã seguinte, foi a vez do meu pai. Meu pai falava sempre como se bom senso fosse fazer o que fosse mais cômodo para ele. Sua irmã trabalhou muito por essa casa. E a Grace trabalhou muito para continuar viva. Não faz isso. Isso o quê? Transformar tudo numa guerra. Eu não transformei nada. Vocês escolheram. Já tem passagem, já tem compromisso, já tem convidado vindo. A gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não pedi 2 lugares, pedi um só. A Grace não iria querer que todo mundo parasse a vida. Não usa o nome da minha filha para justificar a covardia de vocês. Você está sofrendo e não está enxergando direito. Eu nunca enxerguei tão bem. Sua mãe tinha compromisso com o Clube do Livro, eu tenho um torneio de golfe, a agenda já estava fechada há semanas. Você acabou mesmo de colocar o funeral da sua neta na mesma frase que golfe e clube do livro? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Claire, Não vem. o quê? Não venha. Nenhum de vocês. Vão para a festa. Tirem foto. Brindem. Façam o que já decidiram fazer. No dia 15 de junho, o calor no cemitério parecia grudar na pele. O caixão era branco e pequeno demais. Pequeno de um jeito que fazia o peito doer só de olhar. Gulha, a minha amiga mais próxima do hospital e a enfermeira-chefe da UTI pediátrica, ficou do meu lado desde a chegada até o fim. Eu estou aqui. Eu sei. Se a sua perna falhar, eu seguro. Se eu cair, me deixa no chão só um segundo. Um segundo. Depois eu te levanto. David, o pai de Grace, voou de Seattle para estar lá. Eu reconheci isso nele no instante em que o vi atravessando o portão com o rosto destruído. Eu cheguei assim que consegui. Obrigada por vir. Eu não perderia isso. Nem eu achei que viveria para ver. Alguns colegas meus apareceram. A professora da pré-escola da Grace corou durante todo o serviço sem conseguir se controlar. No total, éramos talvez 15 pessoas. Eu li a homenagem que tinha escrito às 3 da manhã, com as mãos tremendo tanto que o papel fazia barulho. Grace ria com o corpo inteiro. Ela achava que morango resolvia qualquer tristeza. Ela fazia música com qualquer coisa que via. Ela pegava uma colher, um sapato, uma pedra e falava como se estivesse me apresentando a coisa mais importante do mundo. E ela foi mais corajosa do que muita gente adulta jamais seria. Eu não mencionei a minha família uma única vez. Não precisei. A ausência deles estava parada do meu lado o tempo inteiro. Quando voltei para casa, abri o notebook sem pensar. Talvez eu quisesse me machucar de uma vez só. As fotos da festa já estavam por toda parte. Fios de luz sobre a piscina. Mesa cheia. Gente dançando no gramado. Nicole sorrindo no meio de tudo como se nada no mundo estivesse fora do lugar. Em várias fotos, os meus pais apareciam atrás dela, radiantes. Meu pai com o braço no ombro dela. Minha mãe abraçada nela, chorando de felicidade. Numa legenda, Nicole escreveu que estava grata por ter a família ao lado no maior dia da vida dela. Meu pai comentou que tinha orgulho da filha bem-sucedida que ela era. A postagem era das 2 da tarde. Naquele horário, eu estava ao lado da cova da minha filha. Fechei o notebook antes de fazer alguma coisa de que me arrependesse e fui para o quarto da Grace. Sentei no chão cercada pelos brinquedos, pelos desenhos, pelo bichinho de morango que ela levava para o hospital. Em cima do criado mudo ainda havia meio pacote de biscoito de morango. Eu não tinha conseguido jogar fora. Eu não chorei naquela noite. Depois de algumas horas ali, alguma coisa em mim ficou silenciosa de um jeito novo. Não era paz. Era decisão. Na semana seguinte, eu bloqueei Nicole, a minha mãe e o meu pai em tudo. A minha mãe conseguiu falar comigo de outro número. Claire, isso tomou uma proporção desnecessária. Desnecessária? Foi um desentendimento de agenda. A Nicole passou a vida inteira se sentindo diminuída perto de você. Você sempre teve esse jeito de fazer tudo parecer maior do que é. Desde criança. A família precisa se curar unida. Não liga mais para este número. Eu bloqueei aquele também. Depois disso, eu fiquei mais quieta, mas não era o tipo de silêncio de quem estava afundando. Era o silêncio de quem já tinha entendido exatamente o que fazer, e só precisava de tempo para fazer direito. Quando as pessoas iam embora, eu puxava um bloco amarelo para perto, sentava à mesa da cozinha e começava a escrever. Nomes, datas, horários. Departamentos. Uma pergunta puxando outra. Uma ponta solta levando a seguinte. Nicole não era só bem-sucedida.
Ela fazia questão de parecer um troféu ambulante. Melhor vendedora da empresa farmacêutica por 3 anos seguidos, bônus obscenos, carro de luxo, roupa de marca, sorriso treinado, casa nova de $800.000. Durante muito tempo, eu achei que aquilo tudo fosse só ambição com ego demais. Depois do funeral, eu descobri que era fraude. Meses antes, durante uma internação da Grace, eu tinha escutado 2 médicos conversando no corredor sobre uma representante farmacêutica que vinha pressionando por doses mais altas de um analgésico do que as diretrizes clínicas recomendavam. Na época, um deles disse o nome dela, Nicole. Eu guardei aquilo e segui em frente porque a minha filha estava morrendo e eu não tinha espaço para mais nada. Depois do enterro, eu parei de poupar as pessoas. Comecei sem alarde, sem confronto, sem fazer nada que chamasse atenção. Só telefone, memória boa e o tipo de pergunta que parece casual para quem não sabe ouvir. Eu queria te perguntar uma coisa sobre a Nicole. Do outro lado, a resposta vinha sempre cautelosa primeiro. Ela andou insistindo naquele medicamento com você também. Aí vinha o silêncio. Eu só preciso saber se teve pressão para subir dose. Em outra ligação, eu fui mais direta. Ela falou em consultoria? Em cachê por palestra? Em algum favor fora do normal? E pouco a pouco, o desenho apareceu inteiro. Nicole vinha oferecendo propina a médicos, só que com nomes limpos. Taxa de consultoria. Honorário por palestra. Ajudinha para evento. Também estava falsificando os próprios dados de prescrição para bater meta. E, pior, vinha empurrando o uso off-label de um analgésico com efeitos cardíacos graves já documentados. Quando eu cruzei tudo com os registros, encontrei pelo menos 2 mortes de pacientes que eu conseguia ligar à pressão de venda que ela fazia. Mas o que me travou a respiração de verdade foi uma ligação gravada. Nela, Nicole pressionava um médico a prescrever o dobro da dose recomendada para um paciente que já tinha sinalização cardíaca. A voz dela saiu leve, impaciente, como se estivesse insistindo numa sobremesa, não num risco de morte. E eu ouvi aquela gravação sentada no escuro da sala, com o notebook aberto e a porta do quarto da Grace entreaberta. No meio da chamada, precisei pausar. Fiquei olhando para o bichinho de morango em cima da cama. Depois apertei play de novo. O mais absurdo era o quanto ela tinha sido burra. Mandava e-mail da conta pessoal reclamando de regras idiotas, fazia piada por mensagem sobre como alguns médicos eram dinheiro fácil, deixava rastro como se ninguém nunca fosse ter motivo para olhar. Eu tive motivo. Durante 3 semanas eu reuni tudo. Organizei por data, por prática, por nome, por consequência. Quando acabei, aquilo já não parecia fofoca, vingança nem suspeita. Parecia caso federal. Foi então que procurei Trevor, o jornalista que eu conhecia de uma matéria antiga sobre custos de saúde. Nós nos encontramos num café no centro, numa quarta-feira de manhã. Eu pedi café preto e um bagel simples. Não comi metade. Espalhei os documentos sobre a mesa e deixei que ele fosse lendo no próprio ritmo. À medida que avançava, ele ia ficando mais calado. Parou na parte das comissões disfarçadas. Voltou para os e-mails. Lou de novo a ligação gravada. Depois ergueu os olhos para mim e perguntou se eu entendia o tamanho do que estava entregando a ele. Entendo. Ele perguntou se eu sabia que, se tudo fosse confirmado, aquilo podia acabar com a carreira da minha irmã. Ela chamou o funeral da minha filha de evento pequeno. Disse que dava para contornar. Foi a única hora em que a minha voz falhou. Trevor fechou a pasta devagar e disse que não publicaria nada sem verificar cada ponto por conta própria. Era exatamente o que eu queria. 2 semanas e meia depois, ele me ligou. Tinha confirmado tudo. O conselho farmacêutico já tinha sido avisado. A investigação já estava aberta. Procuradores federais já estavam olhando o caso. A matéria sairia na manhã seguinte. Quando desliguei, peguei o carro e fui para o cemitério. Sentei diante da lápide da Grace e fiquei um tempo só respirando. O primeiro caiu, meu amor. A matéria saiu numa quinta-feira de manhã na capa da edição online do Austin Chronicle. Melhor representante farmacêutica da região acusada de fraude, propina e de colocar pacientes em risco. O nome da Nicole estava logo no primeiro parágrafo. A foto também era dela. Puxada das próprias redes sociais. Cabelo impecável. Sorriso largo. O mesmo sorriso das fotos da festa à beira da piscina. Ao meio-dia, todas as contas dela tinham desaparecido. À tarde, já havia vans de reportagem paradas na frente da casa nova. À noite, a empresa divulgou nota anunciando demissão imediata e cooperação total com as investigações. Menos de 6 semanas antes, eu estava ao lado do túmulo da minha filha. Agora tinha câmera de televisão na calçada da casa dos sonhos da minha irmã. Eu não inventei nada. Eu só juntei o que já estava podre e puxei para a luz. E eu ainda não tinha acabado. Ou meu pai sempre se orgulhou demais da forma como administrava os próprios investimentos.
Falava da carteira como se fosse um filho brilhante e do banco como se fosse uma extensão do cérebro dele. Também tinha um defeito previsível. Entrava em pânico rápido. Eu não roubei nada. Não toquei em um centavo. Só criei a bagunça certa e deixei que ele fizesse o resto com as próprias mãos. Montei alguns e-mails com cara de correspondência financeira legítima e comecei a mandar alertas urgentes. Atividade suspeita. Atualização de segurança. Documentação pendente para investimentos que nem existiam. Funcionou exatamente como eu sabia que funcionaria. Ele ligou para a corretora em horários absurdos, exigiu respostas para problemas inventados, congelou conta, mexeu em movimentação, fez escolhas impulsivas e criou o próprio caos. Em menos de uma semana, estava em colapso. E, como Nicole não conseguia evitar transformar desgraça em performance, ela foi para as redes. Meu pai está surtando achando que as contas dele foram comprometidas. Passei 2 horas no telefone com ele. Por que gente velha é tão ruim com tecnologia? A publicação ficou no ar por 3 dias. Depois ela apagou tudo, como apagou o resto. Um mês depois da primeira matéria, vieram as acusações formais. Fraude na área da saúde. Propina. Conspiração para fraudar. Tudo com pena real. Foi aí que Nicole finalmente lembrou que eu existia. Ela apareceu no meu prédio, ligou de números desconhecidos, mandou recado por outras pessoas. Eu troquei a fechadura e instalei uma câmera. Numa noite, eu a vi pelo monitor parada do lado de fora, chorando tanto que mal conseguia falar direito. Claire, por favor. Isso já foi longe demais. Foi um erro. Um erro só. Você não pode acabar com a minha vida desse jeito. Eu fiquei do lado de dentro, olhando para a tela. Ela bateu de novo. Eu estou falando sério. Você está me destruindo. Apertei o interfone. Você chamou o funeral da Grace de evento pequeno. Soltei o botão e saí da porta. Alguns dias depois, os meus pais ligaram para a clínica durante o meu expediente e disseram à recepcionista que era uma emergência familiar. Eu atendi na sala de descanso, encostada na parede. O que você fez com a sua irmã é imperdoável. O que eu fiz? Tudo isso por causa de uma festa. Não, tudo por causa do que ela fazia antes da festa, durante a festa e depois da festa. Você está sendo vingativo. A Nicole tem sentimentos também. Ela passou a vida inteira se sentindo colocada de lado por você. Você sempre precisa ocupar todo o espaço, até na dor. Você está ouvindo o que está dizendo? Estou. O meu pai entrou na linha logo depois, com a mesma convicção confortável de sempre. Sua irmã trabalhou duro por tudo o que construiu. Ela também precisava da família naquele dia. Você tinha gente suficiente no funeral. Eu tinha uma filha num caixão. Claire, Eu acabei com vocês no dia em que vocês escolheram a festa. Desliguei antes que ele tentasse se explicar, mas ainda faltava uma coisa. Depois da primeira matéria, eu procurei outros veículos com um novo ângulo, não a fraude. Isso já estava andando sozinho. O que eu mandei foram as fotos da inauguração. Nicole sorrindo no centro do jardim, os meus pais de braço dado com ela, taças erguidas, luzes acesas sobre a piscina, e em cada imagem, o horário exato. Junto, enviei a data do funeral da Grace. O resto os jornalistas fizeram sozinhos. As matérias seguintes foram brutais. Uma família celebrando uma casa construída sobre fraude enquanto a neta era enterrada no mesmo dia. Pela primeira vez, a vergonha não estava escondida. Ela tinha endereço, sobrenome e foto. Depois das matérias seguintes, a história saiu de Austin e foi parar muito longe dali. No condomínio de aposentadoria dos meus pais, começaram a chegar reclamações de vizinhos. Gente que nunca tinha visto o rosto deles descobriu o telefone, e-mail, endereço. A opinião pública não teve nenhuma delicadeza. O meu pai parou de atender ligações. Durante um tempo, eu pensei no limite de tudo aquilo. Pensei mesmo. Mas toda vez eu voltava ao mesmo ponto. Eles sabiam. Sabiam que a neta deles estava morrendo. Sabiam a data do funeral. Ouviram a Nicole chamar aquilo de um conflito pequeno de agenda e não disseram nada. Fizeram cada escolha com a informação completa na frente deles. Eu só garanti que o resto do mundo visse o que eles já tinham escolhido ignorar. Nicole aceitou um acordo. 5 anos de prisão federal, restituição às vítimas e proibição permanente de trabalhar com farmacêuticas ou com qualquer coisa ligada à saúde. A audiência de sentença era pública. Eu fui. Não contei para ninguém antes. Só soube depois quem precisava saber. Eu precisava ver com os meus próprios olhos o fim daquilo. Precisava ver a porta fechar de verdade. Quando entrei na sala, Nicole me viu na mesma hora. As roupas de grife tinham sumido. O cabelo preso, o tailleur cinza simples, sem joia, sem brilho, sem perfume de mulher intocável. Ela parecia menor do que eu esperava. Antes de o juiz fixar a pena, deram a ela a chance de falar. Eu assumo a responsabilidade pelos meus atos. Fiz escolhas terríveis. Ferrei pessoas, traí a confiança de pacientes e médicos. Mereço ser punida. Ela respirou fundo, virou o rosto na minha direção e foi aí que mostrou o que realmente queria dizer.
Mas a minha própria irmã armou a minha queda. Não por preocupação com paciente nenhum. Não por princípio moral. Foi vingança pessoal por causa de um problema de família. Ela usou o sistema legal como arma. O promotor interrompeu. O juiz não deixou que ela continuasse naquela linha. Mas Nicole já tinha conseguido o que queria. Tinha colocado veneno no ar. A sentença veio logo depois. 5 anos, como previsto no acordo. Quando a tiraram da sala, ela olhou para trás uma última vez. E eu sustentei o olhar. Ela foi a primeira a desviar. Depois disso, os meus pais fizeram uma última tentativa. Vieram até a clínica e disseram na portaria que era uma emergência familiar. Quando a porta do elevador abriu e eu vi os dois esperando no saguão, a primeira coisa que pensei foi o quanto pareciam menores. O meu pai tinha emagrecido, o rosto acinzentado, como se tivesse envelhecido 10 anos. A mão da minha mãe tremia sem parar. Não era cansaço de uma semana ruim. Era desgaste acumulado. Eles me disseram que tinham vendido o condomínio da aposentadoria no prejuízo para cobrir os honorários da Nicole, declarado falência, que iam se mudar para um lugar menor, perto de um parente em Oklahoma. Eu fiquei parada a alguns passos deles e não cheguei nem um centímetro mais perto. A gente só quer saber se ainda existe algum caminho, se ainda existe família debaixo de tudo isso. Eu olhei para os dois por um tempo longo, o bastante para deixar o silêncio fazer o trabalho que as palavras deles nunca fizeram. Não tem família nenhuma aqui. Vocês acabaram com isso no dia em que escolheram uma festa em vez de um funeral. No dia em que me fizeram enterrar a minha filha sozinha. Nós perdemos tudo. As economias, a casa, a reputação, a nossa filha está presa. Isso ainda não basta. A gente ainda não pagou o suficiente. Eu perdi a minha filha. Minha filha de 3 anos. A menina que amava morango e inventava música sobre qualquer coisa que enxergava. Ela morreu me perguntando se podia ir ao parque quando melhorasse. Eu perdi tudo o que realmente importava. E vocês não conseguiram nem aparecer no funeral. Eu virei as costas. A segurança conduziu os dois para fora. Foi a última vez que eu os vi. 2 meses depois, uma tia minha me ligou para dizer que o meu pai tinha sofrido um infarto sério e estava na UTI. Disse que a minha mãe não teve coragem de falar comigo diretamente. Disse que talvez ele não resistisse. Perguntou se eu queria ir. Não. Ela insistiu com cuidado. Disse que sabia do funeral, sabia de tudo, sabia que o que eles tinham feito era errado, mas que ele estava morrendo e que talvez eu quisesse me despedir. Ele se despediu de mim no dia em que escolheu uma festa em vez do funeral da neta dele. Não sobrou nada para dizer. O meu pai não morreu. Saiu do hospital depois de um tempo, mas a saúde dele nunca mais ficou firme. Eu soube disso por conhecidos em comum, não por família. Quando ouvi, não senti alívio, nem culpa, nem arrependimento. Não senti nada. Cerca de 6 meses depois que Nicole entrou na prisão, eu recebi uma carta dela, encaminhada pelo sistema prisional. Já tinha sido vistoriada quando chegou. Quase não abri. Fiquei com o envelope na mão, em cima da lixeira da cozinha, por uns bons segundos, decidindo se valia a pena deixar a voz dela entrar na minha casa mais uma vez. Abre. A letra estava desleixada, torta, nada parecida com a caligrafia impecável que ela sempre fazia questão de exibir. Eu não estou pedindo perdão. Sei que provavelmente não mereço. Mas você passou do que seria justo. Você não destruiu só a minha vida. Você destruiu financeiramente os nossos pais. Virou o mundo inteiro contra nós. Pegou crimes reais e usou isso para resolver uma vingança pessoal. Espero que essa dor toda tenha preenchido o buraco que a Grace deixou. Eu acho que não preencheu. Acho que você vai continuar vazia, não importa o que faça. E, mesmo assim, eu amava a Grace. Fui uma tia horrível? Eu sei. Mas eu amava aquela menina. E acho que ela ficaria triste de ver no que você se tornou. Eu li a carta 2 vezes. Depois levei até a pia da cozinha, toquei fogo num canto e esperei até virar cinza. Abri a torneira e deixei tudo descer pelo ralo. Não muito depois, mandei, por advogado, notificações formais para os 3. Nenhum contato. Nem direto, nem por terceiros, nem com desculpa, nem com emergência, nem com recado atravessado. Qualquer violação seria respondida imediatamente na justiça. Foi a última porta. Fechada, trancada. E então aconteceu a parte em que eu mais penso hoje. Eu comecei a fazer trabalho voluntário numa organização de apoio a famílias de crianças com câncer. Ajudava pais a entender termos médicos, lidar com hospitais, encontrar recurso onde eles nem sabiam que existia alguma coisa. Era pesado. Cada criança me devolvia um pedaço da Grace. Cada mãe exausta, cada pai com o olhar perdido do hospital me levava de volta para os meus piores meses. Tinha dia em que eu saía de lá, entrava no carro e ficava um bom tempo parada antes de conseguir ligar a chave. Mas eu continuei indo. Porque pela primeira vez em muito tempo, aquilo parecia ter algum sentido, não cura. Eu nunca chamei de cura. Só sentido. E era um tipo de sentido que a vingança nunca teve, nem quando estava funcionando exatamente como eu tinha planejado. Uma noite sentei com uma mãe muito jovem, o filho dela em fase terminal de leucemia.
Ela me perguntou como se sobrevive a assistir o próprio filho morrer. Você sobrevive um momento de cada vez. Você fica ali, segura a mão dele. Diz que ama. Faz cada segundo contar. Depois ela quis saber o que vem depois. Como é que alguém continua existindo depois disso? Eu demorei um pouco antes de responder. Você continua porque escolhe continuar. Todo dia. Tem dia em que isso é tudo que você consegue fazer. Em outros, você consegue mais. Mas começa na escolha. Os desenhos da Grace ainda estão na minha geladeira. Todos. Os mesmos. Nicole cumpriu 3 anos antes de conseguir liberdade condicional. Eu soube por um alerta de notícia que tinha deixado configurado. Não entrei em contato. Não fui ver. Não marquei data na cabeça. Para mim, ela é uma estranha ligada a mim por DNA e por uma história que eu não carrego mais. Os meus pais continuam em algum lugar de Oklahoma. A saúde do meu pai nunca mais foi a mesma depois do coração. Eu não procuro atualização. Não pergunto, não corro atrás. Isso deixou de ser assunto meu. Todo dia 9 de junho eu vou até o túmulo da Grace e levo morangos. No segundo aniversário, fiquei lá quase 3 horas. Falei em voz alta com a pedra, contei tudo o que tinha acontecido, tudo o que eu tinha feito, o preço de cada coisa, o gosto que tinha deixado na boca. Me desculpa, meu amor, se eu virei alguém que teria deixado você triste. Mas eu não sei se eu tinha uma escolha melhor. Eu precisava segurar alguma coisa. E, por muito tempo, fazer eles entenderem foi a única coisa que eu consegui segurar. Uns 2 anos depois de tudo baixar, eu finalmente consegui admitir uma verdade inteira para mim mesma. Eu não me arrependo. Eles mereceram exatamente o que receberam. Mas isso não significa que a vingança tenha preenchido nada. Ela só me deu uma direção, quando o luto teria me engolido inteira. Quando acabou, o luto continuou ali, mais quieto, com outra forma. Mas ali, às vezes eu ainda penso naquela legenda da foto da festa. 2 da tarde, 15 de junho. Nada é melhor do que a família. Toda vez que essa frase me volta à cabeça, alguma coisa ainda se move dentro do meu peito. Eu não acho que o que eu fiz foi loucura. Também não acho que tenha sido uma justiça limpa. Foi consequência. Eles esperavam perdão. Receberam consequência. E, se existe uma coisa que eu aprendi, é que a pessoa que a família escolhe para sempre aguentar tudo, não aguenta para sempre. Um dia ela para.